Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Bem-vindo a mais um encontro aqui nosso. Esse encontro que tem sido diário, tem sido muito especial. Eu tenho recebido muito carinho, muito acolhimento de vocês, muitas mensagens ao longo do dia, agradecendo esse espaço. E assim, eu não falo muito sobre isso, né, mas dá um trabalho enorme isso que a gente faz aqui. Eu tenho passado o dia inteiro estudando várias coisas sobre o vírus, vários relatórios científicos, estudando como é que está sendo o impacto dele em cada lugar diferente do mundo. É muito curioso, né? Porque o mesmo vírus, né, a mesma doença, tem impactos completamente diferentes econômicos no mundo inteiro. A gente vai falar sobre isso hoje, né, na live de hoje, sobre como é que fica essa rearrumação desse tabuleiro econômico global, né? A gente vai falar também sobre quem está tomando medidas que faz com que, quando a gente sair dessa crise, esses países tenham alguma vantagem competitiva em relação aos outros, porque agiram da maneira mais eficaz, mais eficiente durante a crise. Quem vai ficar para trás nessa crise, e isso pode ter impactos muito severos, muito graves lá na frente. Eu queria falar para vocês que, além de não estar sendo fácil em termos de estudo e etc., eu comecei a sofrer um monte de ataque virtual. Então, ontem começaram a mandar mensagens para um monte de gente, falando de um evento meu no Credit Carol, e aí mandando um link para as pessoas se inscreverem, obviamente era uma coisa falsa que faziam usando o meu nome para hackear outros telefones. Entrei agora no YouTube e aí estava mostrando que teve uma tentativa de invasão do meu YouTube, vindo de São Carlos, aqui em São Paulo, na madrugada dessa noite. Então, não é fácil, gente, não é fácil. Mas a gente tem que seguir caminhando, né? Se tem uma coisa que a gente tem que fazer nesses momentos, é caminhar, é fazer a travessia. Eu tenho falado muito para vocês sobre essa questão de chegar vivo do outro lado do rio, né? Chegar vivo do outro lado do vale, e essa travessia a gente só faz caminhando. E vem pedrada, vem um monte de ataque, vem agressão, vem tudo isso, né? É incrível, né? Incrível ver isso num momento onde, caramba, a natureza já está dando uma lição tão grande para a gente de botar a gente no nosso lugar, né? A gente continua brigando com isso. Aliás, e até falar com vocês, assim, a quase totalidade de vocês tem sido super, assim, apoiadora, super parceira, valorizando pra caramba esse nosso espaço, esse trabalho de colocar vocês a par de tudo. Mas sempre tem um pessoal muito pequeno em número, assim, né? Mas que assim, faz críticas muito violentas, muito agressivas. Eu tenho apagado essas pessoas, deletado do nosso espaço. E assim, mesma lógica do vírus, né? Ou seja, que essas pessoas fiquem na casinha delas sem contaminar o resto. Nós estamos querendo sair dessa crise e seguir adiante. Esse começo de conversa, ele é sempre assim, um boas-vindas, um alô, um obrigado, uma gratidão, uma mensagem geral, e tem alguns motivos. Primeiro, para a gente entrar aqui nessa nossa comunidade e poder seguir adiante sem ter aquela história de, tô aqui na minha casa sem fazer nada, parado, ou fazendo uma coisa no meu trabalho, home office, de repente, pá, Eduardo, morte na China, não sei, não é assim, né? A gente aqui tem uma comunidade, então tem essa transição proposital que a gente faz aqui. E segundo, gente, para dar tempo de outras pessoas poderem chegar. A gente espera 5 minutos, a gente faz essa conversa aqui inicial de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, para outras pessoas poderem chegar. Já temos aqui 550 pessoas, né? Então, a gente tem que ser menos egoísta, menos individualista em tudo. A vida está ensinando para a gente que é em tudo. Mas também nesse espaço, né? Tem gente que fala assim, pô, mas vem cá, você fica falando, vai direto ao assunto, fala logo as notícias, não sei o quê. Rapaz, então já estou começando hoje falando assim, aqui não é para você.
irmão, irmã, esse espaço não é para você. Esse espaço não tem essa intenção. Eu não sou um funcionário seu. Eu pego essas notícias todas para dar uma visão mais serena, uma visão mais segura, uma visão mais didática dessas notícias. Você quer as manchetes de jornal? Liga o noticiário da televisão, entendeu? Aqui é um espaço, eu faço sozinho, eu tenho os equipamentos de som que eu tenho que conectar todo, tenho que trocar para ficar qualidade boa, tenho que editar, tem que pesquisar as coisas, tem que, roteirizar isso para ficar um negócio legal para vocês. Então é o seguinte, meu amigo, com todo carinho de verdade, assim, sabe? Vai procurar um espaço que se encaixe melhor em você, mas vai assim, vai com Deus, vai com paz, vai com tudo de bom para você, tá? Mas aqui não é o seu lugar, tá bom? Aqui é o nosso espaço dessa comunidade que quer seguir adiante junta num ritmo que é o ritmo que nos une, né? Nos faz mais fortes, nos faz maiores. Mais de 700 pessoas já aqui, e hoje o roteiro vai ser mais ou menos assim. A gente vai falar do que está acontecendo no mundo, tá? Algumas novidades importantes acontecendo. Quando a gente falar de mundo, a gente no final vai falar um pouco do novo rearranjo desse tabuleiro global, como é que as coisas ficam provavelmente depois dessa crise, não dá para saber ao certo, né? Mas quais os sinais que estão sendo dados, né? E depois vamos vir para o Brasil novamente. E no meio disso tudo, falar um pouco de mercado, do que está acontecendo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. O mundo continua, assim, na fase, a maior parte do mundo, né? Exponencial da doença do Covid-19, né? Ou seja, de contaminação, de infecção pelo vírus do Covid-19. A gente está naquela fase onde a curva parece que está apontando que vai reto para cima, ou seja, ela não começou a amenizar na maior parte do mundo, tem exceções, a gente vai falar sobre isso, e é muito importante, essa parte da exceção é muito importante, tá? Talvez seja a informação mais importante do vídeo de hoje. Você tem em países como, por exemplo, na Espanha, ontem você teve 20% dos casos totais de Covid que foram testados acontecendo ontem, né? Nos Estados Unidos é pior. Você tem mais ou menos 40%, até um pouco mais de 40% dos novos casos dos Estados Unidos confirmados ontem. Ou seja, não existe nada mais exponencial do que isso, né? Você tem algo já há algumas semanas, e em um dia você tem, assim, quase 30%, 40% de novos casos. Ou seja, você está quase que se você continuar assim, né? A cada 2 dias, a cada 3 dias, dependendo do país, você está dobrando o número de casos detectados. Tem 2 fatores para isso, né? E a gente vem falando isso aqui vários dias, é muito importante a gente entender que esses números que são divulgados não são os números de pessoas que estão infectadas, é muito menor, mas eles mostram uma tendência para a gente. Ou seja, qual a velocidade que está indo para frente ou qual a velocidade que está à frente? Em que fase da curva nós estamos? As políticas públicas que estão sendo implementadas estão sendo bem-sucedidas ou não estão sendo bem-sucedidas? Tudo isso, o ritmo vai te mostrar, a tendência vai te mostrar. O número em si quer dizer muito pouco. Uma coisa que confunde essa tendência é o seguinte, você está tendo mais testes, né, disponíveis e mais eficácia nos testes disponíveis. É claro que ainda está faltando teste em um monte de lugar do mundo, tem países na África que não tem nem teste para fazer, né, mas o número de testes disponível para as pessoas, o número de pessoas testadas, portanto, tem aumentado. Então, se o número de testes disponíveis aumenta num ritmo muito mais rápido, com o tempo, isso vai fazer com que os novos casos apareçam num ritmo muito mais rápido, mesmo que às vezes eles não estejam acontecendo num nível muito mais rápido. Não estou falando que isso está acontecendo, não, mas matematicamente isso é possível, né? Então, todos os cuidados. Por isso, entender todas as variáveis, né? E aí cada um pode inferir aí a sua conclusão dessas variáveis todas. 1.100 pessoas já aqui no nosso espaço. Muito obrigado a essas mais de 1.000 pessoas, por 10h40 da manhã, compartilhando aqui essas informações. Todo mundo puder dar um like agora, eu te peço, dê um like, seguimos adiante aqui, tá bom? Vamos lá.
A gente está falando da Espanha aqui, que teve essa quantidade de 20% de novos casos ontem. A Espanha também teve uma declaração na Espanha, onde eles divulgaram uma expectativa que em Madrid eles acham que 80% da população vai estar contaminada. Esse número é um número que ele está aparecendo em umas 3 situações diferentes, né, esse 80%. Então, as pessoas estão confundindo, né? Mas de onde está surgindo esses 80%? Primeiro, vários países estão falando que 80% da sua população, né, pelo menos nos grandes centros, deve se contaminar. Então, isso é um dos 80%, né? O outro 80% é que 80% das pessoas que têm a doença não apresentam sintomas graves ou simplesmente não apresentam sintomas. Isso é outro dado importante. E o outro dado muito importante, né? E a gente tinha falado isso há uns 2 dias atrás, eu até gravei uma live que tem mais de 100 mil visualizações, foi o dado que muda tudo. A gente foi um dos primeiros a falar aqui no Brasil, não tenho a menor dúvida que a gente foi o primeiro a estar comentando sobre isso numa grande escala, assim. O dado que mudou tudo foi o seguinte: antes as pessoas achavam que a contaminação acontecia pelas pessoas, quase que única e exclusivamente pelas pessoas que apresentavam sintomas graves. Mudou há uns 2 dias atrás. O responsável pelas operações nos Estados Unidos falou, e eu trouxe aqui para a nossa live, que, na verdade, a maior parte da contaminação acontecia pelas pessoas que não apresentavam sintomas. Ontem, a Science, né, uma das principais publicações científicas do mundo, divulgou uma primeira estimativa, e nessa estimativa elas dizem o seguinte, que quase 90% das pessoas que estão com coronavírus não foram diagnosticadas, quase 90% das pessoas que estão com coronavírus não foram diagnosticadas, e 80% da transmissão acontece por pessoas que não têm sintoma nenhum, são as chamadas assintomáticas. Ou seja, 80% da contaminação acontece por pessoas que não têm sintoma nenhum. Essa é a estimativa da revista Science. Por que isso é muito importante? Porque você tem que entender que você ficar em quarentena, você ficar confinado, você ficar em casa, na sua chácara, onde você estiver, não é para você não se contaminar. É para você não contaminar os outros. Curiosamente, o melhor dos mundos seria, né, se você se tivesse contaminado, não apresentasse sintoma nenhum, ficasse curado da doença sem nunca ter sentido nada dela, e aí lá na frente voltasse para junto do grupo, porque aí você, em tese, poderia estar imunizado. Isso também não é sabido, porque, novamente, essa doença é totalmente nova. Isso que as pessoas falam, você vai pegar, as pessoas vão ficar imunizadas. Não se sabe ainda, ou se vão ficar imunizadas, por quanto tempo vão ficar, qual o grau de imunização, nada disso se sabe, mas em tese, se você ficasse doente, não apresentasse nem sintoma e voltasse para cá, você não era mais um agente transmissor dessa história. Então, a melhor maneira de todos contribuírem para a gente conseguir esticar essa curva de contaminação o máximo para frente possível e conseguir navegar por esses mares turbulentos, chegando vivo do outro lado, é o seguinte: todos que estão aqui, 1.600 pessoas agora, né, assistindo a live, todos, a partir de hoje, é um pedido, ajam como se estivessem com coronavírus. Ajam como se estivessem com coronavírus. Põe na cabeça o seguinte, beleza, vamos supor, eu estou com coronavírus, então agora eu vou agir como se eu estivesse com coronavírus. É assim que todo mundo tem que agir, entendeu? Até porque se 80% da população for pegar, uma hora você vai acertar achando isso, entendeu? E infelizmente, o pensamento positivo ajuda pra caramba na vida, eu acredito nessas coisas, comida saudável ajuda pra caramba, mas não é espremendo limão na boca que nem você recebeu no grupo de WhatsApp da família, entendeu? Não é pegando vinagre, jogando no corpo inteiro, não é pensando, nada disso vai te livrar do coronavírus. É claro, eu estava agora meditando, eu medito 1 hora por dia. Você meditar, dormir bem, se alimentar bem, isso aumenta a sua imunidade. E toda vez que você tem uma imunidade maior, a chance de você ou apresentar sintomas mais graves, ou você entrar naquele grupo que tem que ficar entubado, é muito menor. Então, é claro que tudo isso é importante. Mas a gente tem que agir como se estivesse com vírus, todo mundo. Essa é a recomendação mais importante de todas. Eu recebi
um daqueles, não vou dizer nem que é meme, né, que era uma mensagem, mas eu achei assim super bem bolada, de um grupo de enfermeiros e enfermeiras no hospital, segurando várias placas assim, e nas placas eles falavam assim, nós estamos aqui por vocês, né? Ou seja, eles estão no hospital passando esse sufoco todo, não sei o que, por nós. Aí eles falavam assim, fiquem em suas casas por nós, né? Eu achei genial, assim, né? Então a gente está fazendo isso pelos outros, não é por eles, tá? Voltando ao que aconteceu nesses últimos dias e o prolongamento dos efeitos dessa crise, os desdobramentos, é a melhor palavra, dos efeitos dessa crise aí ontem, nos últimos dias. As companhias aéreas seguem passando pela maior crise que elas já passaram. Só para vocês terem ideia, a Lufthansa, de 760 aviões, mais ou menos, que ela tem, 700 aviões estão estacionados. 760 aviões da Lufthansa, 700 aviões estão estacionados, né? Você tem vários países tendo como uma das principais e mais emergenciais ajudas, sendo a ajuda para o setor, né, de aviação, né? Principalmente da aviação comercial, né, claro. E alguns países já falando em estatizar empresas de aviação, porque é uma coisa que é necessária para a economia do país, é necessário, né, você ter esse setor existente, né, funcional. Então, é um dos setores mais impactados aí pela crise. O setor automobilístico também sofrendo bastante, né, a gente já falou já da Volkswagen aqui, e ontem nos Estados Unidos a Big Three, né, que é a Ford, a Chrysler e qual que é a terceira? E a General Motors, né, as três falando que estão interrompendo em vários lugares dos Estados Unidos suas operações momentaneamente. Claro, às vezes as pessoas falam a palavra momentaneamente, às vezes não falam, mas a gente sabe que tudo é momentâneo, né? Então, pelo menos na intenção, né? Pode ser que no final a empresa não consiga chegar viva do outro lado por vários motivos, mas a intenção de todo mundo é que seja momentâneo. Então é meio redundante no final falar que está interrompendo, não sei o que, momentaneamente as operações. Em termos do sistema de educação do mundo, você tem mais ou menos quase 1 bilhão de alunos sem aula, isso é metade mais ou menos das pessoas que são alunos e alunas no mundo, né? 1 bilhão de pessoas mais ou menos estão fora das escolas, e isso está fazendo com que as pessoas tentem buscar maneiras de não atrasar muito esse processo educacional. Então, uma das maneiras nos países, claro, desenvolvidos, onde as pessoas têm acesso a computador, etc., tem sido o ensino à distância. E aí uma coisa interessante, eu acho que uma informação nova para a maior parte de vocês, também não vi isso em lugar nenhum na mídia aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, o Netflix, ele está mudando a forma dele transmitir, ele está dizendo que ele vai passar a transmitir, fazer o streaming de todos os programas dele em SD, que é Standard Definition, né? Não é em alta definição, vai botar em baixa, não é baixa, Standard resolução aquela normal, padrão, né? Por quê? Porque as pessoas estão começando a estar com medo da internet entrar em colapso no mundo. Então, mais um dado novo para vocês, as pessoas estão começando a ficar com medo no mundo da internet entrar em colapso, e a Netflix já está tomando a primeira medida, que a Netflix é responsável por uma das maiores quantidades, né, de tráfego de dados no mundo, e então existe o risco já que está sendo aventado da internet entrar em colapso, porque as pessoas estão todas em casa, as pessoas hoje são muito viciadas aqui, conectadas nesse negócio o tempo inteiro, vários de nós estamos aqui, né? Somos agora 2.100 pessoas. Aliás, eu repito, tem gente que fica chateado com isso, fala, cara, o cara fica chateado quando eu peço para dar um like. Pô, a gente passou 1 hora aqui, 10 horas estudando para ter esse negócio legal, para vocês curtirem e levarem informação boa para cá. Eu peço um like, tem gente que reclama, mas então você que reclama, novamente, vai procurar um espaço que seja exatamente aquilo que você quer, o mundo que você sonha, feitinho para você. Aqui não é, aqui é o nosso espaço, o nosso mundo. E nesse mundo, aproveito para pedir um like para todos vocês, temos bem menos likes do que pessoas aqui juntas. Então, essa questão da internet é um dado novo para vocês todos terem aí na cabeça. Os Estados Unidos já fala
da crise podendo durar, e aí eu acho que eles estão jogando um pouco para cima propositalmente, né? Às vezes você até para... eles chamam isso em psicologia social de vacinar, né? Assim, a expectativa das pessoas, né? Você joga para uma coisa pior para depois as pessoas, tudo que vier à frente, elas estarem esperando, estarem mais calmas, menos desesperadas e etc. Então, os Estados Unidos está falando já dessa pandemia poder durar 18 meses, tá? E isso nos principais sites americanos, a informação oficial. Então, os Estados Unidos já fala que se prepara para essa pandemia poder durar durante 18 meses, 1 ano e meio. Isso pode estar durando. Eu venho falando também há vários dias aqui, a gente teve aquela conversa espetacular com a infectologista, que ainda não assistiu, assista, com a Luciana Costa, está sendo super elogiada por todo mundo, até do meio médico estão elogiando muito. Ela é uma das maiores especialistas no Brasil, está aqui no meu YouTube, e ela falava o seguinte, olha, até a gente ter uma vacina funcionando para todo mundo, vai funcionar para a segunda onda dessa pandemia não vir tão forte, né? Mas a primeira onda é isso aí, é conseguir postergar, né, e espalhar o ritmo de contaminação através do tempo, né? Não tem vacina, gente. Não vai ter vacina para essa primeira onda da doença. Não adianta torcer para esse negócio. Não é o Eduardo que está falando, não adianta você ficar brabo comigo. É como funciona todo esse processo de você chegar, pesquisar, achar uma vacina, testar e etc. E mais, a Luciana falou um dado novo, que o Brasil não está nem nos países que aceitaram ser testes das novas vacinas, porque isso não é bom nem ruim, tá? Às vezes é até bom você não fazer teste, fazer parte de um país que é teste das novas vacinas, porque esses testes eles nem atacam de uma forma em massa assim a doença, eles são só testes mesmo. Então, para chegar aqui, deve demorar, segundo ela, de 2 a 5 anos. Então, é a segunda onda que a gente impede dessa contaminação. A primeira onda só se isolando e etc. Nessa questão de isolamento, né, a Inglaterra com uma postura um pouco diferente do resto do mundo, né, Londres falando que não tem a menor chance de banir a entrada e saída de pessoas de Londres, também falando em não interromper, mudando um pouco o discurso, as operações do metrô de Londres. Então, você tem aí uma atitude um pouco diferente em relação ao resto do mundo. Muito séria também, responsável no discurso, etc., mas menos restritiva do que o resto do mundo. Esse lockdown que a gente chama, né, que é o confinamento, ele tem graus diferentes em diferentes lugares do mundo. Tem lugar do mundo que ninguém entra, ninguém sai do país, ninguém entra, ninguém sai de casa, né? Claro, mesmo nesses lugares, os supermercados, as farmácias, tem o básico funciona. Meio que operação de guerra mesmo, só que as pessoas precisam para sobreviver. Em outros lugares, o lockdown é menos severo. Só pegando o exemplo aqui de São Paulo, ainda não entramos na discussão de Brasil, mas quando você pega aqui em São Paulo, o que está sendo proposto é o seguinte, olha, os shoppings devem fechar, essa é a recomendação, e as lojas devem, não sei o quê. Então, é um lockdown, mas, assim, pode, mas não deve, né? Então, é uma coisa menos restrita. Mas em quase todos os países do mundo, você tem algum nível de lockdown já acontecendo. Agora, o dado externo, talvez o mais importante que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. A China, ontem, preste atenção no que eu estou falando, a China ontem, pelo primeiro dia, não teve nenhum novo caso de contaminação. A China, ontem, pelo primeiro dia, obviamente, registrado, testado, etc. Claro que deve ter tido contaminação, que nem todos os casos estão... mas lembrem-se, os testes, etc., são para medir tendências, né? A China ontem não teve nenhum caso de contaminação. Qual está sendo a preocupação da China agora? Ela está mudando rota de vários aviões que pousariam em grandes capitais da China para outros lugares, porque a preocupação da China agora é com a importação de novos casos. Ou seja, a China está com a situação sob controle, tá? Não quer dizer que passou o problema, mas está sob controle,
e pegando os dados de ontem, quase que 100% sob controle, né? Não é vencida, é sob controle, e as pessoas que entram na China são o maior risco agora e não as pessoas dentro da China. Por que isso é muito importante a gente ter na cabeça? A volta dessa crise, né, o momento pós-crise, ele vai ser muito importante para a dinâmica geopolítica do mundo daqui para frente. Pensem, né, que uma crise é uma rearrumação das peças de um tabuleiro, né? E quando a gente sai da crise, algumas peças estão mais bem posicionadas do que outras. E essa vantagem competitiva no mundo faz toda a diferença. A China foi o primeiro país a ter a crise, mas isso não faz muita diferença, porque você tem países que tiveram a crise depois e estão com situações muito mais dramáticas do que outros em termos de perspectiva. Exemplo, Brasil, que a gente vai entrar no detalhe daqui a pouco. O Brasil foi um país que demorou um pouco para entrar na crise, né? Mas depois que entrou, teve uma postura muito pior do que quase todos os países do mundo, e a curva no Brasil está piorando num ritmo assim muito pior do que em vários lugares do mundo. E, novamente, a gente não tem uma quantidade grande de testes disponíveis aqui para todo mundo. A situação a gente sabe que é muitas vezes pior do que o que está sendo retratado no Brasil. Mas entrar depois na crise não é muita vantagem, nem entrar antes é muita vantagem. A vantagem é você saber lidar com a crise da maneira correta, da maneira eficaz, né? Então, você tem que a China, que não teve nenhum caso ontem registrado, que é um dado importantíssimo, né? É também um país que tem uma capacidade industrial muito grande, tem uma demanda doméstica muito grande, quase 1,5 bilhão de pessoas moram lá, né? E pessoas que subiram de nível social ao longo dos últimos anos, das últimas décadas aí. Vamos lembrar que boa parte daquilo que todo mundo fala que o mundo nas últimas décadas tirou muita gente da miséria extrema, da pobreza extrema, não sei o quê. Esse mundo que eles falam, quase todo mundo que saiu da pobreza extrema, uma boa parte vem de China e Índia, e a maior disparada é China, né? Então, toda essa população que passou a ser um consumidor em potencial tem um país que tem uma indústria para atendê-los e que tem recursos naturais também, que importa muito do resto do mundo, etc., mas para poder também atendê-los. Ou seja, a China provavelmente vai sair dessa crise com uma posição de destaque absoluto no cenário geopolítico mundial. Porque primeiro a entrar na crise, primeiro a controlar, disparado o primeiro a sair. Ontem não teve nenhum caso, as coisas ainda estão trancadas na China, as coisas não estão funcionando, etc. Mas o ponto é o seguinte: nessa briga China e Estados Unidos, a China ganhou uma força enorme, enorme, pela forma como está lidando com a crise. Os Estados Unidos continua todo atrapalhado, várias declarações de autoridades, os governadores, senadores, deputados, desesperadas, assim, dizendo, pô, a gente não sabe o que fazer, o negócio é muito pior do que a gente imaginava, não sei o quê. Então, assim, isso vai dar à China uma vantagem competitiva muito grande e ela larga na frente na saída dessa crise. Lembrando que como a gente está lidando com um inimigo que é invisível e é uma coisa que contamina as pessoas, etc. Não existe só o impacto as medidas econômicas, né? Tem as medidas práticas, né, sanitárias, de efeito na saúde das pessoas. Não adianta só derramar dinheiro, mas os Estados Unidos têm muito mais dinheiro, então derramar... Não, nessas horas você tem que ter organização, tem que ter disciplina, tem que ter um monte de coisa que alguns países têm mais do que outros, têm capacidade de implementar maior do que outros, né? Então, se você pegar essa situação, a China está com tudo para poder sair muito na frente das outras pessoas. E aí, uma declaração como a do filho do Bolsonaro de ontem é absolutamente inadequada, inconsequente, irresponsável e pouquíssimo inteligente, né? Você falar, entrar em conflito agora, acusando a China no meio de um caos onde está todo mundo tentando meio que se ajudar, ver as experiências que estão dando certo, e tentando tirar de algum lugar
esse sentimento perdido, né, de união, de ajuda e etc. Pô, chega o filho do presidente brasileiro e faz uma declaração agressiva, acusando a China, dizendo que foi lá que começou o Partido Comunista Chinês, ele acho que retuitou o negócio que um outro cara falava isso, etc. Pô, imediatamente veio uma resposta do consulado da China aqui no Brasil e criou um atrito diplomático absolutamente desnecessário, inadequado, tudo ruim, com um país que é o país que melhor está lidando com a situação, provavelmente vai ser o primeiro a sair da crise, provavelmente vai ser quem vai puxar novamente o crescimento do mundo, e aí é o seguinte, tu quer ser inimigo do país que vai trazer o crescimento de volta para o mundo, que vai liderar esse crescimento de volta, é pouca inteligência, entendeu? É pouca capacidade de visão, é pouca diplomacia, é pouco tudo que você puder imaginar, é pouco, entendeu? Então foi absolutamente inadequado essa declaração. A Europa falando aí em números de ajuda para o continente em torno de 1 trilhão de dólares, né? Agora, 1 trilhão de dólares é aquela história, né? Esses números eles são meio difíceis de você prever, né? Porque às vezes o que eles falam que a ajuda mistura um monte de coisa, antecipação de umas coisas, outras é dinheiro mesmo, outra é imposto que você não vai pagar, outra que são os governos recomprando títulos dos bancos, outra que é crédito que vai dar para as pessoas, mas crédito a pessoa tem que pagar um dia de volta, só que a taxa é menor. Então, assim, esses números não dá para comparar. Ele ajudou 1 trilhão, o outro ajudou 50 bilhões. Então é 20 vezes mais. Não é assim. Não é assim, né? Dá para, se for passar, por exemplo, sistema de saúde recebeu tanto lá, tanto aqui. Comprar tantas máscaras lá, tantas aqui. Pô, lá tem tantos habitantes, aqui tem tanto. Aí você compara, né? Tenta fazer um laranja com laranja, banana com banana, ali comparar coisas mais ou menos similares. Mas olhando o número por cima, assim, é muito difícil de você fazer uma comparação, né? Fato é que essas medidas estão sendo feitas. Aliás, eu ia falar também, essa é uma opinião pessoal, eu tenho feito uma coisa que eu não faço há anos e anos, tenho de vez em quando assistido os jornais aí da TV aberta para ver o que está sendo falado para as pessoas, né? E ontem, no final do Jornal Nacional, entrou um anúncio, e me perdoem, novamente, é uma opinião pessoal, então eu tenho direito de ter essa opinião pessoal. Um anúncio do Santander que eu achei absolutamente ridículo. Eu nunca falo nome de banco, etc., mas ontem eu achei ridículo. A moça do banco falou assim, nós do Santander estamos querendo ajudar vocês, então, no meio dessa crise, aumentamos o limite de crédito em 10% de vocês. Caramba, que ajuda, hein? A ajuda é o seguinte, é não cobrar o cheque especial durante esse período, é não cobrar metade da tarifa do cheque especial. Não sei se vocês sabem, vocês viram que no pacote do governo teve uma ajuda para renegociar automaticamente as dívidas dos pequenos e médios empresários, das pessoas físicas que estavam pagando em dia, não sei o quê. Só não entrou no pacote do governo o quê? Cheque especial e cartão de crédito. Só não entrou. Esses negócios assim, eu rio para não chorar, porque é inacreditável, né? Ou seja, as duas tarifas são aquelas que fazem a escravidão financeira no Brasil, que as pessoas mais pobres pagam 300% ao ano, pagam 200% ao ano, são números de verdade. Essas duas são as duas únicas que não entram, entendeu? No pacote do governo. Ou seja, você que é mais pobre, você que é trabalhador, desempregado, que usa o cheque especial, usa o cartão de crédito e agora não vão contratar seus serviços, provavelmente vão te mandar embora, vão diminuir o teu salário, como o governo permitiu que acontecesse ontem. Muita gente está vendo essa notícia como boa. Eu acho essa notícia, assim, absurda no sentido de, tipo assim, pô, como é que é? Agora, o empregado da empresa, ele corre junto com o patrão o risco da empresa, né? Não tem sempre aquela história, não, mas o empresário é que corre o risco. Não, agora é o seguinte, tipo, corta o salário do cara. O que o governo tinha que fazer? É o seguinte, você vai manter as condições de salário dos seus funcionários e nós vamos aliviar para vocês, dando um crédito mais barato, dando oferta, isentando imposto, etc. Agora, vai jogar a conta em cima do empregado da empresa, vai diminuir o salário desses caras, e esses caras têm cheque especial, tem cartão de crédito, etc. Não teve alívio nenhum nessa história. E aí me chega
um banco no Jornal Nacional e faz uma propaganda dizendo o seguinte: olha só, vocês agora têm mais 10% de crédito, ou seja, vocês estão afundados na lama, afunda mais um pouquinho aqui, na taxa que você tinha antes. Pô, assim, é cruel, é surreal, é absurdo um negócio desse. Eu achei, assim, de uma infelicidade enorme essa propaganda feita pelo Santander ontem. Fica aqui o meu comentário. Bom de ter um canal que não é patrocinado por ninguém, que não é monetizado, não tem banner, não tem nada disso, é que eu posso falar o que eu quiser, né? E eu achei esse negócio ontem um absurdo. Só mais uma coisa, vamos entrar aqui na coletiva de ontem aqui do Brasil. 3.500 pessoas online, muita gente, muito bacana, estamos quase batendo o nosso recorde, que é de 4.000 pessoas, 2.500 likes só, não custa nada se vocês darem um like, tem muito mais gente do que like aqui, é o favorzinho que eu peço para vocês, que entrou ali, clicou, pá, e seguimos adiante, só para muita gente receber o anúncio, entendeu, gente? Quando vocês fazem isso, sobe para caramba no ranking aqui do YouTube. E a gente está falando de Santander, e putz, cara, o Santander teve, uns dias atrás, uma notícia triste pra caramba. Acho que o presidente de Portugal, se não me engano, do Santander, morreu por causa do coronavírus. E aí você vê, né, cara, que loucura. O ser humano, ele tem essa luta maluca, a natureza vem com uma coisa que não diferencia nem rico, nem pobre, etc. Mas no meio da confusão, ele mesmo assim quer achar uma oportunidade, né? Aliás, quando as pessoas têm vindo hoje em dia, para mim tem até tomado bronca, e às vezes eu dou bronca também. Elas falam: Eduardo, qual a oportunidade que tem nessa? Eu falo: pô, oportunidade, cara, tá louco. Oportunidade é você conseguir redescobrir a vida, valorizar o que vale a pena, priorizar as coisas importantes, passar um tempo com seu filho que você nunca passou, ver que a natureza pode se regenerar. As únicas oportunidades nessa crise estão sendo essas. Não é, e aí compra Petrobras, e aí agora o fundo imobiliário. Putz, cara, não é a hora. Pelo menos não vai ser daqui. Quem está te dando um monte de oportunidade há anos, vendendo relatórios, carteiras recomendadas, o fundo que vai arrebentar, a operação de deep endowment, esses caras que quebraram todo mundo. Um monte de gente está quebrada, perdeu o dinheiro todo, não sei o quê, por causa dessas oportunidades que estão surgindo. Então, cuidado. E continuam, né? Porque eu continuo entrando nos lugares, continua aparecendo anúncio. Pô, eu sei que você deve estar triste, mas assiste esse meu vídeo que vocês vão ver as oportunidades. Pô, que é absurdo esse negócio, entendeu? A hora é de atravessar, fazer a travessia. Vocês sabem que eu gosto dos temas religiosos, a famosa Páscoa, né? A Páscoa dos judeus lá, na travessia do deserto lá de Moisés, a Páscoa cristã, né? A travessia que você tem dessa vida para outra de Jesus, a Páscoa que você tem também no hinduísmo, você tem travessias importantes, batalhas importantes, a batalha de Kurukshetra que você tem no Mahabharata, né? Um dos épicos do hinduísmo maravilhoso, de onde sai o Bhagavad Gita, né? Da conversa de Arjuna e Krishna, assim, uma conversa absolutamente maravilhosa, ali uma Páscoa também, uma travessia. E, aliás, muito interessante, falamos de Arjuna e Krishna aqui no Bhagavad Gita. Vocês que querem informação rápida e notícia, e o que importa, não sei o que, essa parte, por exemplo, você já pode sair daqui do vídeo, que a gente vai falar rapidamente de uma outra coisa que eu acho importante para todos nós agora. Quem já leu o Bhagavad Gita sabe dessa história, mas não sabe do que acontece antes dessa história, que só está no Mahabharata, né? Que é o épico, que eu li, é incrível, né? E o que acontece? Você tem duas famílias brigando, né? A família dos Pandavas e a família dos Kurus, e Arjuna é um dos irmãos Pandavas e Duryodhana é um dos irmãos Kurus, né? E eles vão fazer uma batalha, que é a maior batalha que já aconteceu na Índia até hoje, no campo lá de Kurukshetra, e os dois vão até Krishna para combinar como é que vai ser a batalha. E aí Krishna acorda, ele vê os dois e fala assim, um tem que escolher todos os bens, né, ou seja, os tanques de guerra, os soldados, o dinheiro, não sei o que, para a batalha, e o outro pode me escolher para ter ao lado dele dando as dicas, né, e acompanhando e dirigindo ali a carruagem, né, e Krishna, a encarnação de Deus, né. Então, você chega e tem os dois ali tendo que escolher, e aí o primeiro a escolher é Arjuna, né, que é dos Pandavas, né,
que é meio, eu não gosto de usar essa palavra, mas é como se fosse o primo bom, né? E aí a Arjuna chega e fala assim, pô, eu queria você do meu lado, me orientando e etc. E o Duryodhana comemora, yes, eu queria mesmo as carruagens, o dinheiro, o poder, não sei o que, para ganhar essa guerra, né? E aí tem a guerra no final, e quem ganha, óbvio, com um sofrimento enorme, etc., é o Arjuna, né? Que tem Deus do lado dele, né? Então, nesse momento, tem muita gente que ainda está querendo os exércitos, as armas de guerra, o que os americanos chamam de props, né? Os bens, né, do lado. E para ver o seguinte, caramba, eu quero a vida do meu lado, né? Não chama de pô, eu quero ter a vida do meu lado, quero ter essa possibilidade de fazer essa travessia com vida do meu lado, né? E a vida eu não acho num canhão, numa lança, num dinheiro, numa nota de $100. A vida eu acho vivendo, né? Então, uma chance que a gente tem aqui de voltar a aproveitar essa história aí do Mahabharata, né, do Bhagavad Gita. Falando da coletiva de imprensa de ontem, né? A coletiva, e eu falei anteontem, né, da importância do governo mostrar responsabilidade, etc., do que Trump tinha feito. E aí, um dia depois, tem essa coletiva de imprensa aqui no Brasil. Claro que não foi porque eu falei que tinha que acontecer um negócio desse, mas eu acho que é claro que foi porque o Trump fez uma lá nos Estados Unidos e o negócio deu muito certo. Acho que só tem duas alternativas, né, para analisar o que está acontecendo aqui no Brasil, em termos de decisões políticas, ou a gente está querendo copiar igualzinho que os Estados Unidos faz, o que é muito ruim, né? Os Estados Unidos é um dos países que pior está lidando com a crise até agora, né? Está sendo assim muito ruim o efeito das medidas americanas em relação à crise. Então, ou o Brasil está imitando o que os Estados Unidos faz, imitando mal, ou seja, imitando mal quem está fazendo mal, né? Ou quem está mandando são eles mandando, o Trump está mandando o que o Bolsonaro tem que fazer. Das duas é uma. Eu não acho que o Trump está mandando o que o Bolsonaro tem que fazer. Mas ou é uma ou é outra, porque ele está tentando imitar igualzinho. E além de estar imitando uma coisa que não está dando tão certo, está imitando mal pra caramba, porque a coletiva ontem, claro que com os devidos comentários, né, eu acho que ela foi muito ruim, assim, foi muito ruim. E foi muito ruim em vários aspectos. Primeiro, o presidente da República ele não consegue se segurar e ter um momento de baixar as armas, baixar as agressões, baixar as provocações, né? O cara numa coletiva de imprensa da doença que parou o mundo, o cara faz duas chamadas para as pessoas para o panelaço a favor dele de noite. Isso é inconcebível, isso é maluco, me permitam a palavra, isso é doente. Isso é doente, não tem outra explicação. Isso é uma doença. Isso é uma doença, né? Então, o que o presidente fez ontem foi, assim, irresponsável, foi doente, foi ruim, ele agiu muito, muito, muito mal na coletiva ontem. Eu achei o Mandetta ontem, ali, ele e o Tarcísio, né, que é o ministro da Infraestrutura, os dois melhores na coletiva, mas eu já vi o Mandetta melhor do que ele estava ontem, talvez ali um pouco inibido pela presença do chefe dele, do Bolsonaro, que tem colocado uma pressão enorme no que ele pode falar, no que ele não pode falar, porque é o que está dizendo, né? A grande mídia coloca isso, né? Como o Mandetta está sendo super pressionado aí pelo Bolsonaro. Eu achei o Mandetta ontem mais tenso, mais nervoso, com as informações não tão assim lúcidas, claras, objetivas e práticas como ele tem sido, né? Mas ainda assim um dos melhores ontem. O ministro Tarcísio também com informações importantes, né? Assim diretas ao ponto, etc. Eu achei o Moro muito, muito, muito fraco, mais fraco de todos ontem, né? Dos que falaram ali, coisas, enfim, com algum tipo, um espaço, alguma atenção. E o Moro, ele tem essa fixação por presídio, né? É uma maluquice. Ele acha que ser ministro da Justiça é prender gente, né? É isso. O Ministério da Justiça prende gente. Pô, isso é um pedacinho, assim, gente. Isso é um pedacinho. O Ministério da Justiça, ele lida com todo esse arcabouço jurídico legal do país, e a gente está vivendo um caos em termos de percepção, insegurança e etc., em relação a essa questão jurídica. Eu venho falando aqui, e aí, esses prejuízos todos.
Quem é que vai pagar? A empresa é obrigada a fechar. Quem paga a conta? É o governo que paga a conta? É o consumidor que paga a conta? É ela que paga a conta? É o banco que paga a conta? Quando que paga a conta? Qual é a multa que tem? Não tem multa? Quando quebra o contrato, a gente depois vai atrás de quem? Como é que funciona a justiça nessa hora? Como é que está funcionando a Defensoria Pública, o Ministério Público? Está funcionando? Não está funcionando? Isso tudo é o que o ministro da Justiça tem que esclarecer. Vai ter um caos na justiça, se nada for feito, né? Porque vai ter uma guerra enorme em relação aos prejuízos que estão acontecendo nessa crise. Pô, o cara vem falar de presídio, que fixação maluca. A fixação do Bolsonaro maluca pelas ideias dele, pô, do mundo comunista que está tendo por debaixo dos panos uma conspiração que vai dominar o planeta Terra, pintar a Terra de vermelho e etc., e então tem que matar todo mundo, armar todo mundo e etc. Então o Bolsonaro com essa maluquice dele e o Moro agora com essa maluquice de presídio, prender, prender. Ontem até falou, não, eu estou falando isso para proteger os presos, então para não espalhar a doença para eles, então, mas não sai dali do presídio, que maluquice, que fixação maluca. Pô, tem que ser maior do que isso, a gente precisa saber. E aí, como é que vai funcionar a justiça do país agora? Tudo isso que a gente falou aqui é justiça. Os contratos, né? O acesso à justiça, a proteção, essa questão mesmo dos hospitais, o que a pessoa tem direito ou não tem direito, entendeu? Ela pode entrar no hospital privado para ser atendida se ela estiver quase morrendo, não pode. E como é que funciona a história? Quem vai na frente do outro? Quem o hospital escolhe que vai viver ou que vai morrer? Porque no final das contas tem o risco ali do cara subornar o médico. Eu tenho mais dinheiro, então eu vou ser atendido no lugar do outro. Eu quero comprar um leite. Vocês acham que isso não vai acontecer? Vocês acham que isso não acontece na indústria de transplante no Brasil? Chega um fígado, chega um pulmão, um coração, sei lá, qualquer coisa que pode ser transplantado. Eu não sou especialista nisso, mas chega e aí você acha que é sempre na fila certinho? Você acha que não tem corrupção nessa história? E agora, quando as pessoas vão disputar desesperadamente um leito, um ventilador para poder sobreviver, como está acontecendo no resto do mundo? Claro que eu espero que não aconteça isso no Brasil, mas provavelmente tem tudo para acontecer. E aí? Qual vai ser a estrutura que a justiça vai dar para fazer com que isso não aconteça? Qual é a pena se isso acontecer para alguém? Qual a punição que essa pessoa vai ter? Qual? Nada. Vazia a entrevista ontem. Vazia, patética. A participação assim do ministro da Justiça. Foi assim, frágil, fraca, ruim, enfim, muito, muito, muito fraca. E a participação do Guedes, eu achei também uma participação muito abaixo, né, do esperado. Ele, enfim, parece que a ficha realmente caiu, você vê até na postura dele, ele meio que entregando os pontos daquela raiva dele, daquele enfrentamento de tudo isso, mas não entrega os pontos em relação a essa ideia de que, olha, mas vamos economizar. Caramba, por que você não põe o seguinte, economizar, beleza, faz parte do que é necessário, mas, pô, vamos salvar vida, vamos... me fala aí, é o seguinte, quem são os mais, em ordem de prioridade, mais necessitados da ajuda? Beleza, falar, companhia aérea, não sei o quê. Não, mas a gente quer uma coisa um pouco maior do que o ministro dos empresários. A gente quer o ministro dos 220 milhões de brasileiros, entendeu? E, pô, me fala pra gente, por que cheque especial e cartão de crédito não entrou no seu pacote? Entendeu? E, pô, como é que vai ser a pessoa mais... Não, vai ter acesso de linha de crédito para as pessoas mais pobres. Como? Onde? O cara liga para qual telefone? Bate na porta de qual banco? Como é que faz? Qual o processo? Quando vai ser? Aí você vê nas notícias depois. Ia ser em tal data que ia adiantar, mas acho que vai ser na outra, mudou para maio, mudou para abril, aquela medida de emergência é só em maio. As pessoas estão perdidas, gente. As pessoas estão perdidas. E não adianta só botar todo mundo sentado numa mesa que agora passamos segurança, né? E passamos responsabilidade. Não é isso. Precisa ter coisa prática. Precisa ter coisa efetiva. Então, eu achei, no geral, ruim o negócio. Olhando os mercados aqui hoje, né? A gente está com uma performance dos mercados, Bolsa Brasileira abrindo para baixo, aí, uns 5 e poucos %, mas eu continuo falando, o dia de anteontem foi muito importante, porque quando você olha Bolsa Americana, Bolsa de vários outros países, oscilações hoje já bem menores, por 2%, 1%,
Ontem, pô, foi um dia forte pra caramba, mas 5%, 6%. Anteontem, 2%, 3%. Então, essa diminuição de volatilidade é um bom sinal para a gente. É um bom sinal de que a crise financeira ela passa a ter contornos de previsibilidade. Né? A pior coisa é quando ela está absolutamente imprevisível. Então, esses contornos de previsibilidade da crise financeira fazem com que a volatilidade possa baixar e a gente possa encontrar um caminho para atravessar essa fase, que é a fase de encarar a crise real, ou seja, a doença, o tratamento, o atendimento médico. Essa é a fase, a primeira fase é a fase financeira, o susto, quanto que vale as coisas, qual o tamanho da crise. Passou essa fase, é a fase real. Passou a fase real, é a fase de se reorganizar. Se reorganizou, é a fase de sair e decolar para cima novamente a economia. Então, é o seguinte, gente, nessa segunda fase que a gente está fazendo agora, de encarar a doença na prática, é a fase onde realmente os mercados deveriam ter diminuído de volatilidade, passando da primeira para a segunda fase. Falta muito ainda, mas beleza, estamos entrando na segunda fase. O Brasil, claramente, você vê hoje, caindo muito mais do que os outros países. Eu botei um dado ontem na internet. Se você pega e compara as bolsas do mundo inteiro em dólares, o Brasil está caindo muito mais do que quase todas as bolsas do mundo em dólares. Mas muito mais mesmo. Está caindo 3 vezes mais que a bolsa chinesa, está caindo o dobro da bolsa americana, está caindo quase que o dobro da bolsa inglesa. E é a mesma doença no mundo inteiro. E as empresas no mundo são muito globalizadas hoje. Ou seja, o que uma empresa vale, né? Ela vale em qualquer lugar. Até porque se ela começa a valer muito, 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 muito barato, vem um outro país e compra ela para poder produzir coisa para ele. Então, por isso que a gente costuma olhar as bolsas em dólares para ter uma referência de valor e de performance relativa. E a Bolsa Brasileira está caindo o dobro de vários países que foram atingidos antes e de maneira mais intensa, etc., pela crise. Né? Por quê? Porque a nossa economia está extremamente frágil, está sem comando, está sem passar segurança nenhuma para as pessoas, e o governo ele está nesse aspecto econômico, para mim, em vários, né? Mas ele está tendo uma performance absolutamente desastrosa. Repito para você aquela história de que a inflação está baixa, controlada, o juros está baixo. Isso é no mundo inteiro, não é por um motivo bom, é por um motivo ruim. Né? A economia global está com uma dificuldade enorme de conseguir atrair investimentos, de conseguir fazer o carro pegar no tranco. Então, no mundo inteiro, no ano passado, de 80 países, mais ou menos 64 países, né, baixaram suas taxas de juros, quase todos para as taxas recordes mais baixas de todos os tempos. A inflação média, antes da crise, dos países em desenvolvimento e pobres, era de 3%, mais baixa que a do Brasil. Então, isso é zero mérito do governo, está acontecendo no mundo inteiro por um motivo ruim, não é por um motivo bom. E o resto, que é fazer a nossa economia ter essa força, como a gente falou agora da chinesa, né? Ter um mercado doméstico robusto, ter uma capacidade industrial instalada robusta, ter os recursos naturais disponíveis para poder não depender do resto do mundo. Isso tudo a gente está conseguindo, ao longo dos últimos anos, destruir completamente aqui no Brasil, e é por isso que a gente não para de cair muito mais do que os outros. E quando voltar, provavelmente, o Brasil vai ser um dos últimos países a voltar aí nessa crise. Então, assim, muito triste a gente ver esse tipo de performance do governo em relação ao lado econômico, em relação à justiça, em relação às coisas importantes, fazendo, obviamente, essas ressalvas de que alguns ministros têm demonstrado uma responsabilidade, uma capacidade de comunicação e têm buscado atitudes, mesmo sendo diferente daquilo que eu acredito, em vários casos, eles têm ali cumprido o seu dever fiduciário de zelar pelo bem comum da maneira como eles acreditam. Dei exemplo aqui de dois, do Mandetta e do Tarcísio, por exemplo, né, da infraestrutura. Provavelmente existem outros, né? Mas desses dois, eles estão sendo extremamente responsáveis. Agora, o resto está sendo quase todo um desastre, assim, desastre nesse momento. Tá? E aí, para a gente terminar com uma coisa boa, né? Falando de mundo, né? Antes de terminar, só lembrar, a gente está perdendo, o número de likes está perdendo o número de pessoas, 3.900 pessoas online, 3.700 likes. Vamos dar, se todo mundo que está aqui der um like, a gente passa o número de pessoas. Rapidinho, antes de ir embora, não custa nada, gente. 1 hora de informação de tudo que é lugar do mundo, falando aqui da geopolítica, das medidas que estão sendo a parte econômica, científica, etc. Um like só que eu peço.
E, claro, você que não faz parte aqui do canal, aproveite para se inscrever, que vai receber sempre os avisos de que está acontecendo isso. Ó, empatamos, passamos! Valeu, galera! Mas aí, para finalizar com uma coisa boa, é o seguinte, você tem que os números que medem a qualidade de ar, de poluição nos rios, de poluição nos lagos, etc., eles têm melhorado num ritmo que ninguém seria capaz de prever, né, de tão rápido. Os canais de Veneza estão transparentes, você consegue enxergar o fundo do canal. A poluição na China veio para níveis inimagináveis de baixos. Estima-se, isso é uma estimativa da Forbes, né, ou seja, não é da revista comunista, da Forbes, né, não tem nada mais capitalista no mundo que a Forbes, estima-se que o número de vidas salvos já nesse período pela diminuição de poluição na China é em torno de 77 mil pessoas, muito mais gente do que morreu por causa do coronavírus, né? Claro, tem as mortes por causa do empobrecimento da população, não sei o quê, mas só fazendo grandes números, mostrando o seguinte, como o mundo é capaz de se regenerar num outro ritmo, num outro paradigma, vivendo sob um outro paradigma, vivendo com outras prioridades, e como a natureza, quando a gente dá essa força para o mundo se regenerar, ela premia a gente, né? Ela dá esse prêmio maravilhoso que é vida. Não tem nada maior do que o prêmio da vida, tá bom? Um abraço para todos vocês e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Lembrando, só uma coisa, não se esqueçam, dia 2 de abril eu vou dar uma aula aberta para todo mundo sobre ações e vou falar muito sobre risco. É uma aula que eu ia falar principalmente sobre ações, agora eu vou falar principalmente sobre risco. Falando sobre ações também, mas foco em risco para a gente entender esse mundo aí de risco, de como se proteger, de como medir risco, etc. Para se inscrever nessa aula é só clicar no link que eu vou deixar aqui para vocês poderem participar. É gratuita, aberta, todo mundo pode fazer pergunta, vai ser super bacana, tá bom? Um abraço. Antes de sair, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente se vê amanhã. Valeu, turma. Tchau, tchau.